Fala pessoal, beleza com vocês? Gilberto aqui, trazendo mais um vídeo com o processo de pintura. A peça de hoje vai ser o Jiraiya da Lionhelm Studios. O parceiro mandou o arquivo para a gente poder imprimir e trazer esse processo de pintura passo a passo. Vou deixar o Gumroad deles e o Patreon disponível na descrição desse vídeo aqui. Se você tiver interesse em apoiar eles, clica no link. E se você gostar do vídeo, deixa o like maneiro. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro passo a passo. Então, vou começar pela base aqui. Geralmente eu gosto de começar pela base porque assim eu posso ir montando a peça. Eu começo aplicando um primer preto já, que eu vou usar ele como base de tudo, porque querendo ou não a base dele é uma pedra. Então nada melhor do que botar um fundo preto para fazer esse efeito. Eu acho que fica bem bacana. Depois da aplicação do primer, eu vou fazer uma mistura de preto com branco para criar um cinza. E vou fazer um dry brush em toda a pedra. Só nesse ponto ela já está parecendo com uma pedra, digamos assim, né? Já ficou bem legal o efeito. Mas para melhorar um pouquinho, eu vou fazer o que? Eu vou aplicar um wash preto em alguns pontos específicos para dar mais uma escurecida e criar pontos de sombra nessa peça. E depois eu faço mais um dry brush com o branco por cima de tudo. E depois de fazer esse dry brush com o branco, com o pincel bem seco, eu vou fazer a aplicação de um wash preto em toda essa peça, criando assim uma transição mais bonita entre as peças, entre as partes, digamos assim. E para finalizar, eu vou fazer novamente um wash nas partes mais escuras ali, para criar o efeito de luminosidade na base. Passando aqui para aquele cilindro, não sei o que é, porque eu nunca assisti Naruto na minha vida. Eu começo por aquele cilindro das costas do Jiraiya ali. Eu usei o branco como sempre, né? Eu acho que a aplicação do branco ajuda bastante para pintar um vermelho, depois deixar um vermelho bem bonito e bem vivo. Depois do vermelho eu vou para as pontas, eu isolo o miolo ali e faço a aplicação do cinza. Depois de aplicar o cinza, eu isolo toda a peça e deixo só a parte das escritas ali para fazer o fundo branco. Eu acabei esquecendo de gravar aqui, mas depois eu usei o nanquim preto para fazer o preenchimento ali e fazer as letras de dentro daquele pergaminho, digamos assim, né? Indo para o cabelo agora, eu criei um cinza bem clarinho e apliquei de fundo em todo o cabelo, porque querendo ou não, para trabalhar com o branco é legal, eu acho que fica legal um cinza de fundo. E depois eu venho com o branco aplicando de baixo para cima ali, eu vejo como fica a posição da peça. Eu vou aplicando o branco tipo, meio que de frente para trás, digamos nessa posição assim, para que ele, onde pegue luz, realmente pareça branco, e onde não pega luz ele fica com aquele cinza com um tom mais escuro. Pintando essas cordinhas aqui que segura aquele cilindro das costas dele, eu usei um rústico e depois eu fiz um dry brush com um amarelo ocre por cima para dar um efeito de corda. E querendo ou não, eu acho que na minha visão fica bem bacana, já fica legal esse resultado. Partindo para a roupa do Jiraiya, eu criei um cinza novamente, um cinza um pouco diferente do cabelo. Eu faço aplicação em toda a roupa dele. Eu sempre prefiro criar os cinzas porque eu não acho um cinza geralmente que me agrade, então eu crio ele. Depois disso, eu vou fazer a aplicação de um wash preto de baixo para cima, criando os efeitos de sombra na peça. Faço a aplicação do wash tanto nas calças quanto naquela parte de baixo do kimono dele e no kimono em si. Pode ver, como vocês podem ver, ele já dá um aspecto mais bonito na peça, fica uma coisa diferenciada. E depois eu pego aquele cinza que eu criei, eu clareio ele um pouco mais para deixar ele um pouco mais claro e vou fazer a aplicação de cima para baixo. Nesse ponto eu estou criando 3 tonalidades de cor na peça. Eu tenho a parte de luz, onde fica mais claro, a parte sobressalente ali do meio, que fica com tom mais ou menos, e a parte de baixo fica mais escuro. Depois vamos fazer a parte roxa ali, que seria as tornozeleiras, as munhequeiras e aquela parte de baixo do kimono dele. Eu estou usando aqui um roxo da Metal Chrome da GSW, que é um roxo muito bonito. Eu faço a aplicação do fundo preto em todas as peças e depois eu faço a aplicação desse roxo, que ele dá um aspecto mais bonito. Você usando o preto de base para qualquer cor metálica, ele traz mais vida para a cor, digamos assim. Você pode ver que ele realça mais o metálico. Depois disso vem a parte que o filho chora e a mãe não vê, que é pintar aquelas tirinhas bem fininhas ali que tem no peito do Jiraiya, nas tornozeleiras e nas munhequeiras. Ali é uma questão de muita paciência, trancar a respiração e usar um preto bem diluído. Eu geralmente utilizo o nanquim da Acrylex, que ajuda bastante nessa parte. Partindo para a capa dele ali, como eu já falei, aplicação da base branca e depois eu jogo um vermelho em toda a peça. Depois eu venho com um vermelho um pouco mais escuro ali, eu misturei com um pouco de preto e vou fazendo a parte de demarcações de sombra. E aqui, querendo ou não, só a parte do wash já não ia resolver muito. Então eu faço as demarcações de vincos ali com esse vermelho mais escuro e dá um aspecto legal na peça. Passando para as peles, eu vou usar aqui as cores da GSW.
o kitzinho de cor deles. Eu faço a aplicação com um tom mais escuro, que é para fazer as sombras. Depois eu venho aplicando de cima para baixo com o tom intermediário e utilizo o tom de luz ali de highlights, que é o Pale Flash, só para fazer as partes de luz realmente. É um kit bem bacana, eu recomendo bastante. Se você puder comprar, utilize, mas se não, você pode utilizar o areia rosada da Acrylex e tonalizar ele como você achar melhor. Depois disso eu peguei um outro tom que vem junto e fui fazendo uma parte mais de sombra ali, entre onde realmente não tem mais luz, que fica mais avermelhado a pele do personagem. Passando para os detalhes em preto, a questão das luvas ali que ele usa, a questão das tiras do chinelo, a tiara que fica na testa dele. Então nanquim preto para tudo, e vou pintar todos eles de preto de uma só vez, já para depois não ter mais problema e passar para as próximas cores. E lembrando que esse modelo do Jiraiya está disponível no Gunround do pessoal da Lionhelm Studios. Lá você encontra muito modelo top, focado bastante em anime. Simplesmente tem umas pedradas aí de solo leveling para quem curte. Então, se você quer adquirir esse modelo, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E dá uma moral aí pro cara aí, que o cara modela pra caramba, hein, galera. Aproveitando que já tô com o chinelo na mão aqui, eu vou fazer a aplicação do marrom no solado do chinelo. Vou usar um marrom claro tradicional e depois da aplicação de todo o marrom nos dois chinelos, eu vou fazer a aplicação de um wash preto, porque querendo ou não, quando o modelador fez essa peça aqui, ele botou uns vincos ali realmente para ficar bem bonito com uma madeira. Então eu vou fazer a aplicação de wash preto aqui para ficar um aspecto mais legal e, querendo ou não, parecendo madeira de verdade mesmo. Com a cabeça, agora fazer a pintura aqui dos lábios dele, né? Questão de olhos, que realmente é um trabalho para quem pinta. Geralmente heads pequenas dá mais trabalho de pintar detalhes de olhos aqui. Então a tinta bem diluída ajuda bastante. Nessas partes aqui eu recomendo sempre começar pelo contorno. Eu acho melhor você fazer o contorno com o preto. Depois, quando você preencher com o branco, você tem a chance de corrigir alguma imperfeição do contorno do preto, se torna mais fácil. Depois é só fazer os baguinhos do olho ali, utilizar a cor que você acha de referência, que vai ficar legal. E os detalhes de sempre, né? Íris, a pupila ali e aquela baguinha branca, que é o brilho, digamos assim, né? Que dá aquele charme e dá um aspecto bem legal para a peça, né? Para as partes metálicas aqui, eu vou usar uma pasta metálica da AK, que eu peguei recentemente com o pessoal da Geek Tintas. Recomendo bastante, ela é um alumínio, ela dá um aspecto bem bonito para as peças, realmente. Você molha o pincel nela, tira o excesso ali, faz a aplicação, ela cobre muito bem, dá um aspecto realmente bem bonito com efeito de alumínio. Fazendo ali o detalhezinho ali daquela tira que o Jiraiya tem na cabeça, né? Como eu falei, eu não assisti uma parte do Naruto, mas depois disso nunca mais assisti. E depois eu vou partir para as luvas também, utilizando a mesma pasta metálica para fazer toda a pintura delas, né? Porque querendo ou não, elas para mim aparentam ser alumínio, de metal, não sei do que elas são feitas. E agora aqui vamos para os dois sapos que tem no ombro que o Jiraiya carrega ali, né? Basicão, pincelzão ali, pintar a roupa dos dois de preto. Depois eu vou utilizar o verde com aerógrafo para fazer a pintura dos dois. Vou fazer um washzinho verde não tão diluído para fazer uma parte de luz e sombra neles ali. E fazer a pintura do cabelo dos dois, digamos assim, né? Um tem os fiapos brancos e o outro tem aquelas bolinhas roxas na cabeça. E fiquem agora com o resultado final dessa peça. Eu achei um resultado bem bacana, gostei dele. E o que vocês acharam? Deixa nos comentários o que você faria diferente, o que você achou legal, o que você gostaria de mudar nela. E se gostou também, já deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajuda a crescer cada vez mais. Em breve trago mais um videozinho com o processo de pintura. Tenho um ótimo restinho de semana para todos vocês aí, galera. Tô indo nessa. Fui, pessoal. Até o próximo.